irmãos, estamos de volta com mais um pouquinho da Palavra de Deus sobre nosso estudo de Apocalipse. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós. Hoje, em continuação, nós queremos falar sobre os santos da tribulação. Queremos ler para vocês aqui o capítulo 7, dos versículos de 1 a 3, e seguimos com a nossa meditação. Está escrito exatamente assim: Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos em suas frontes os servos do nosso Deus. Amados, vocês podem ver, já repararam que eu faço meus vídeos aqui da minha própria casa. Sou uma pessoa humilde, e isto porque tenho aprendido de Deus. Deus me ensinou isso, né? Não pense que eu sempre fui uma pessoa humilde, já fui bastante orgulhoso, arrogante, pensando que sabia tudo. Deus me ensinou que, na verdade, cada dia eu aprendo mais. Quero compartilhar com vocês o que eu tenho aprendido da parte dele, e sempre conferindo com as Escrituras. E convido a você que confira comigo, para que você não seja enganado de jeito nenhum, ok? 4 anjos. Depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. 4 anjos. Até mesmo no ardor de sua ira, Deus se lembra da misericórdia. Sim, Ele tem prazer na misericórdia. Todos nós já devemos ter aprendido isso. O arco-íris jamais foi esquecido. Os julgamentos restantes serão ainda mais severos, pelo que deverá haver uma proteção preparada para qualquer remanescente do povo de Deus que tenha de ficar sobre a terra. Todas as forças da natureza que foram convocadas para ajudar-nos nessa purificação final são agora suscitadas por um breve momento. Para aí, espera um pouco. Isso enquanto certas preparações são efetuadas. Isso, por si só, basta para mostrar quão terríveis serão as 7 últimas pragas que serão derramadas sobre o mundo. Nisso tudo, nós podemos ver a ilustração de certo princípio divino. Em várias partes da Bíblia, encontramos formas de castigo enviadas diretamente por Deus. Por exemplo, o dilúvio, a destruição de Sodoma, as 7 últimas pragas, ou seja, trombetas e taças. Essas ocorrências todas diferem dos desastres resultantes de origens naturais. Deus não promete nenhuma proteção especial para os acontecimentos corriqueiros da natureza. Quando um terremoto se verifica, nós podemos reparar que atinge a todos igualmente, quer os homens sejam bons, quer sejam maus. Porém, quando há um julgamento especial por causa da iniquidade do homem, um julgamento que Deus tem de impor pessoalmente, então ao povo de Deus será primeiramente estendida toda a proteção que for necessária. Assim foi, por exemplo, que o anjo recomendou a Ló: apressa-te, sai, vai depressa, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiver chegado lá.
Gênesis 19, 22, e eu peço a você que confira isso e leia também os versículos ao redor para que você tenha um contexto do que estamos falando. Ao povo de Deus sempre é prometida a proteção em face dos juízos de Deus. Em harmonia com esse princípio, o povo de Deus será livrado antes que a tribulação se inicie. Repare que eu disse antes, e friso isso por causa de alguns ensinamentos totalmente errados que temos encontrados na net. O arrebatamento terá de ocorrer antes da tribulação, posto que esses castigos da tribulação não serão ocorrências comuns da natureza, mas sim visitações diretas da parte de Deus. Os grandes homens da terra reconhecerão o fato e assim o declararão. Todavia, haverá muitíssimas pessoas que serão salvas durante esse período. A elas também deverá ser conferida proteção, motivo porque serão seladas. Esse é o motivo de serem seladas. Se tivessem sido mortas, naturalmente não teriam necessidade dessa selagem. Mas se estiverem vivas no fim do período da tribulação, terão de enfrentar as últimas 7 pragas, que são muitíssimo mais severas e terríveis. E o selo que lhes for aplicado é que as salvará dessas pragas. Isso você pode ter certeza. É isso que Jesus queria dizer, pelo menos em parte, quando declarou: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Ele declarou isso em Mateus 24, versículo 13. Essa declaração talvez inclua outras pessoas não mencionadas no Apocalipse. Nós podemos ler, por exemplo, no livro do profeta Isaías, no capítulo 26, versos 20 e 21, o seguinte: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Veja, até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. E também nós podemos ler Apocalipse 7, do verso 4 ao 8, que declara o seguinte: então ouvi o número dos que foram selados, que era de 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Asser, 12 mil, da tribo de Naftali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Issacar, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, da tribo de Benjamim, foram selados 12 mil. Os israelitas são selados. Essa é a primeira menção da nação de Israel no livro de Apocalipse. Pode reparar, pode pesquisar, pode estudar e deve. Uma comparação com a referência paralela, ou seja, Apocalipse 14, de 1 a 5, mostrará que esses israelitas foram salvos. Se houvessem sido salvos antes do arrebatamento, teriam ido para os céus, juntamente com os outros santos. Necessariamente, portanto, terão aceitado a Cristo como seu Salvador durante o
tempo em que o evangelho for pregado dos céus. Poderíamos ficar perguntando: por que motivo não foram trucidados juntamente com os crentes gentílicos? Por que não? A razão de escaparem é que serão judeus que estarão habitando na Palestina, região essa que durante algum tempo estará isenta da perseguição movida pelo anticristo. Sabemos que o anticristo tentará satisfazer aos judeus, pelo que também não haverá de persegui-los durante os primeiros anos. Entretanto, posteriormente o anticristo voltar-se-á contra os judeus e haverá tribulação na Palestina pelo espaço de 3 anos e meio antes da volta de Cristo. Perdão, irmãos. Eu tenho um problema aqui por causa de um adoçante que me dá um pigarro. E você vê que eu estou gravando de casa e eu não tenho o menor interesse em editar nada, para você ver que estou falando ao vivo para você. Não tendo sido mortos por causa de sua fé, não se encontrarão na companhia dos santos da tribulação que foram ressuscitados dentre os mortos. Continuarão sobre a terra, pelo que terão de ser selados, ou seja, protegidos, das pragas que sobrevirão contra o anticristo, e terão de ser protegidos das ameaças do anticristo. Isso não tem nada a ver com doutrina de testemunha de Jeová. Aqueles que querem me atacar falam logo sobre isso. Eu não sou testemunha de Jeová, pelo contrário, sou testemunha de Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que morreu na cruz do Calvário. Mas é preciso que seja enxergada a coisa como Deus nos mostra. E alguns querem impor as suas doutrinas espúrias para que a gente possa crer de maneira errada. Cristo retornará como rei dos judeus. 2 dispensações chegarão ao fim ao mesmo tempo: a cristã e a judaica. Tanto os judeus como os cristãos aguardam a vinda de Cristo. O reinício de um período que poderia ser chamado de período judaico tornará possível o encerramento tanto da antiga quanto da nova dispensação. Preste atenção nesse vídeo, ouça-o 2, 3, 4 vezes, entenda direitinho. Você vai compreender. O Espírito Santo, o nosso verdadeiro mestre, vai abrir os olhos do teu entendimento para você ver que eu recebi isso do Senhor. Deus sempre, e você não terá dúvida e nem tem dúvida disso, contou com um povo seu vivendo sobre a face da terra. O Pentecoste assinalou o começo de uma nova era. A igreja assumiu o lugar dos judeus no programa da redenção. Depois do arrebatamento, ainda haverá uma igreja gentílica composta de indivíduos salvos após o arrebatamento. Salvos após o arrebatamento? Vamos ver pela palavra de Deus. A heresia não, vamos ver pela palavra de Deus. Se eu não puder confirmar, eu não falo. Satanás tentará destruí-los. Em poucos anos, o número deles ficará completo. E serão ressuscitados também dentre os mortos, finalizando assim a primeira ressurreição. E assim sendo, esse seria o tempo durante o qual Deus não contaria com representantes sobre a terra, se os judeus não voltassem ao seu antigo lugar de povo escolhido de Deus. Pelo livro de Daniel, ficamos sabendo
que esse período durará 7 anos. Portanto, entre a selagem dos 144 mil e o advento de Cristo, haverá um período de 7 anos. Nós chamamos de 70ª semana de Daniel. Não existe nenhum registro bíblico nos informando de que durante os últimos 7 anos alguém venha a ser salvo, ou seja, durante a 70ª semana de Daniel. De fato, é declarado especificamente que ninguém se arrependerá. Ninguém se arrependerá. Pastor, que isso? Irmão, confira. Veja Apocalipse capítulo 16, versículo 9. Veja, dá uma olhadinha lá. Eu não vou te fazer esse favor aqui, não. Eu quero que você leia nas Escrituras. Esses 144 mil serão o povo de Deus na terra. E durante esse tempo, eles estarão aqui para dar as boas-vindas a Cristo quando Cristo regressar. Diz o Dr. Joseph Sayce, em seu livro Preleções sobre o Apocalipse, o seguinte. Diz ele o seguinte, isso não é meu não, isso eu aprendi, isso eu li, estou citando o livro dele. Todos os nomes judaicos, e nós sabemos que é verdade, têm seu significado, têm sua significação. E o sentido dos nomes dados aqui não é difícil de ser descoberto. Judá significa confissão ou louvor a Deus. Ruben quer dizer vendo o filho. Gade, uma companhia. Aser, bendito. Naftali, lutador ou lutando contra. Manassés significa esquecimento. Simeão, ouvindo e obedecendo. Levi, uma união ou apego. Issacar significa recompensa. Zebulon, lar ou moradia. José, adição. Benjamim significa filho da mão direita, filho da idade avançada. Ora, ponham-se todos esses nomes em ordem e teremos a seguinte descrição. Vamos botar em ordem, vamos ver o que está escrito aí. Veja só, confessores ou adoradores de Deus, olhando para o Filho, uma companhia de benditos, lutando contra o esquecimento, ouvindo e obedecendo a palavra, apegados à recompensa de um abrigo ou lar, uma adição, filhos da mão direita de Deus, gerados no fim dos dias. É esse significado que tem, se olharmos, se repararmos a significação de cada nome e pusermos em ordens. Isso, com toda certeza, se reveste de notável importância e não pode ser reputado por nós como mero acidente, principalmente porque a ordem dos nomes e mesmo alguns dos próprios nomes são diferentes. Veja que eu disse diferentes das listas das tribos apresentados em outros trechos da Bíblia. Isso só serve mesmo para explicar a omissão dos nomes de Dan e Efraim, no lugar dos quais são postos os nomes de Levi e José. Os nomes substituídos não servem para descrever esses 144 mil. Dan
significa juízo, ou então exercício de prerrogativas judiciárias. Mas esses 144 mil não são e nem se tornarão juízes. Efraim, que vocês normalmente pronunciam Efraim, significa aumento, crescimento por multiplicação. Mas esses 144 mil formam um grupo cujo número é fixo e ninguém pertence à sua classe. Ninguém que pertença, melhorando, a classe aparecerá antes, nem outros do mesmo grupo aparecerão depois deles. A ideia de um aumento ou multiplicação é, portanto, inteiramente estranha ao grupo. Em Apocalipse 14, verso 4, nós lemos que eles são castos. Esses nomes, portanto, não servem e são substituídos por outros nomes, Levi e José, como acabei de mencionar, que melhor se adaptam à descrição do grupo ao qual se aplicam. Na realidade, Efraim não é inteiramente omitido, porque a tribo de José representaria a mesma, apenas com o nome alterado. Dan é, de fato, a única tribo não representada nessa lista. Essas tribos devem ser consideradas mais ou menos da mesma forma e sentido que os estados do Brasil. Nenhuma tentativa foi feita para manter as tribos israelitas separadas entre si. As pessoas podiam mudar-se de uma tribo para outra e se casar com pessoas de outras tribos, tal como os brasileiros cruzam as fronteiras dos estados sem qualquer empecilho hoje em dia. As tribos representam divisões geográficas e não raciais. Ezequiel, o profeta, ele revela onde esses estados tribais estarão localizados durante o milênio. Você já leu Ezequiel? Se não leu, leia, você vai gostar muito. Ficará... peraí, onde fica isso, pastor? Dá uma olhadinha em Ezequiel 48, verso 1. Dá uma olhadinha lá. Ficará ao norte da cidade de Damasco, bem ao norte da Síria. Na época da volta dos judeus, Dan poderá ficar por demais ao norte para ser incluída em Israel. Será somente depois da destruição dos adversários de Israel que a nação israelita poderá ocupar toda a terra que lhe foi dada originalmente. Se você quiser ter noção da terra que Deus originalmente deu a Israel, a Abraão, você deve ler Gênesis 15, verso 18. E eu gostaria de ler com você agora Apocalipse 7, dos versos 9 a 17. Diz assim: Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostravam sobre os seus rostos e adoravam a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos
tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele, então, me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Até no céu tem um santuário. Percebeu? E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará, glória a Deus, e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus, o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Quando nós pensamos nisso, devemos ficar maravilhados. Eu fico. Você fica? Dá para imaginar que coisa gloriosa, que o que Deus preparou para nós só pode ser revelado pelo Espírito Santo? Irmãos, minha alma anseia por este dia. Eu tenho saudades do céu, e você? Tem? Santos da tribulação. A pregação do Evangelho, dirigida pelo cavaleiro do cavalo branco, auxiliado pelos outros cavaleiros, resultará na conversão de uma grande multidão proveniente de todas as nações. Serão salvos após o arrebatamento durante o período da grande tribulação e serão imediatamente perseguidos e assassinados pelo anticristo. Serão todos ressuscitados dentre os mortos de uma só vez e chegarão aos céus como um grupo separado que surgisse mais tarde. Isso será a fase final da ressurreição dos santos, chamadas de primeira ressurreição. Apocalipse, capítulo 20, versos 4 e 5. Também assinalará, corrigindo aqui, o fim da dispensação da graça. É aí que termina a dispensação da graça totalmente. E como será, nós podemos perguntar, o método de perseguição? Irmãos, podemos, para ter essa resposta, comparar com Apocalipse capítulo 13, veja, 13, Apocalipse 13, dos versos 12 a 17. Escute, estarei lendo. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Reparou que são 3? Fala-se muito da marca, mas não é apenas a marca, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. A morte, meus amados, resultará da fome, sede, privações, angústia mental,
devido à perda de amigos e familiares. Por quê? Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Confira com Mateus, capítulo 10, versículo 36. Confira, por favor, eu peço. Muitos homens atraiçoarão os seus queridos a fim de salvar a sua própria vida. Espero que ninguém que esteja me assistindo agora chegue a passar por isso. Mas aquele que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que estiver disposto a perder a sua vida por causa de Cristo, a encontrará. E eles terão vida diferente da atual, pois, está escrito, lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Isso está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Eu leio com alegria essa parte do versículo. Lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Chego neste momento para falar em alguns minutos, antes de terminar o nosso vídeo de hoje, sobre as 7 últimas pragas. Até este ponto que eu tenho mencionado, a terra tem sido vista apenas como o alvo do castigo administrado do céu. Temos aprendido que apenas dos eventos que acontecerão como resultado das atividades dos santos nos céus, muitas outras coisas estarão ocorrendo na terra durante esse tempo, as quais veremos quando falarmos nos próximos estudos, né? E estaremos mencionando o quadro que nós chamamos de terra, o que vai acontecer na terra, é o que eu quero dizer. Descobriremos então que Satanás foi expulso para a terra, tendo vindo morar no corpo de um homem, que algumas vezes chamamos de anticristo. No Apocalipse, entretanto, ele é chamado de a besta. As pragas que se seguem têm um duplo sentido, ou melhor, um duplo propósito. Fica mais correto, um duplo propósito. Golpearão violentamente a Satanás e seu reino, tanto o espiritual quanto o material, e servirão para purificar a terra. A purificação é uma parte essencial da redenção. É uma experiência terrível. Nós fomos purificados pelo sangue de Cristo e assim temos escapado ao terror, porque Cristo Jesus sofreu em nosso lugar. Os resultados do pecado se fazem sentir pesadamente sobre a terra. Todos eles precisam ser eliminados. As pestes, as ervas daninhas, as obras humanas feitas através do pecado, todas as causas de enfermidade, o desejo de guerrear e todas as demais causas de aflição. As pragas não serão enviadas ao acaso, serão dirigidas e controladas a fim de realizarem o seu propósito. Atentemos
Vamos prestar atenção para esta verdade, ou prestar atenção nesta verdade. Os primeiros castigos tiveram como seu propósito primário a salvação de almas. Isso, nesse momento que estou falando, né? No momento agora não, no momento a que estou me referindo, já é passado. O número de redimidos estará completo. Todos foram ressuscitados dentre os mortos. Veja que eu estou me colocando lá no futuro, para que você possa me compreender. A primeira ressurreição estará completa. O dia da graça terminado. E teremos entrado no tempo da ira de Deus ser derramada sobre os homens, sem misericórdia. Os capítulos 15 e 16 são paralelos aos capítulos 8 e 9. Naqueles capítulos temos a mesma série de acontecimentos, com a diferença de que são vistos da terra. Não há diferença, preste atenção, não há diferença entre as trombetas e as taças, a não ser quanto ao ponto de vista. Olhando-se de perfil, da embocadura para frente, parece mesmo uma trombeta sendo tocada. Mas, vista de frente, parece uma taça cujo conteúdo está sendo derramado. Será vantajoso considerar essas passagens paralelas ao mesmo tempo, principalmente por causa do fato de que certos detalhes serão acrescentados. E como eu vejo isso, pastor? Amados, a regra é esta. Se alguma coisa diz respeito apenas ao céu, encontrar-se-á somente na seção celestial, nos capítulos 4 a 11º do livro de Apocalipse. Se, por outro lado, acontece apenas na terra, encontra-se apenas na seção celeste, nos capítulos 12º a 16º. Mas, e se uma coisa diz respeito tanto ao céu como à terra? Então, encontra-se registrada em ambas as seções. Essas duas seções cobrem exatamente o mesmo período de tempo. Ambas começam com o arrebatamento. Ambas terminam com a vinda de Cristo. Há certa diferença no método de apresentação. A sessão celestial é cronológica. Cada acontecimento é numerado. Mas a sessão terrena é tópica. E algumas vezes há emprego de símbolos. No acontecimento, ou no caso dos acontecimentos numerados, como por exemplo os 7 selos e as 7 trombetas, a regra é: quando os acontecimentos são numerados, tem lugar obedecendo a ordem numerada. Não existem capítulos parentéticos no livro de Apocalipse. Nada está fora de lugar. Tudo está em sua própria ordem. E aqui, queridos irmãos, chegamos ao fim do nosso vídeo de hoje. Nosso próximo vídeo será baseado no capítulo 8 de Apocalipse e vai falar sobre as trombetas e as taças. Se você desejar ajudar o pastor Aragão a continuar dando esses estudos, eu gostaria de te pedir, quando assistir o vídeo no YouTube, para você fazer o login no Google e dar um clique ali, naquela mãozinha que está assim.
Se você não gostou, não tem problema, faça assim. Porque eu preciso que você me ajude. Você poderá me ajudar também se inscrevendo. Eu tenho pedido a muitas pessoas para se inscreverem. E alguns já até disseram assim: ele está querendo inscrição para ganhar dinheiro. Irmãos, eu tenho apenas 454 inscrições. Para começar a alavancar junto ao Google, eu precisaria de no mínimo 1000. Já pedi várias vezes, mas as pessoas parecem que não querem me ajudar. Mas o que eu vou fazer? Dar graças a Deus do mesmo jeito e não parar de forma alguma com os estudos da palavra de Deus. Agora que eu preciso sim. Eu tenho quase 63 anos e não sou aposentado e não tenho emprego. A única coisa que eu faço é ensinar a palavra de Deus. Mas então o senhor quer ganhar dinheiro com a palavra de Deus? Se você não sabe, eu fui funcionário do Banco do Brasil por mais de 20 anos. E fora outros bancos, no Banco do Estado da Guanabara, antigamente, olha quanto tempo. E quando já funcionário do Banco do Brasil, eu recebi de Deus a direção para pedir demissão e me dedicar única e exclusivamente à palavra de Deus. Embora pastor, não dirijo nenhuma. E não como muitos acusam e atacam, dos dízimos de ninguém. Mas se você me ajudar, clicando aí, quem sabe um dia poderei me alimentar, não é, da palavra de Deus através também do Google. Porque teria que atingir um número infinito, um número muito grande de visualizações. Se você entrar num canais vários aí que tem, ensinando coisas deste mundo, ou piadas, ou coisas até indecorosas para os cristãos, você vai ver que são milhões de assinaturas, enquanto que aqui a gente sofre com isso. Mas se você não puder me ajudar desta forma, ou de outra, me ajude pelo menos orando por mim, para que Deus coloque em meus lábios a palavra que você precisa ouvir e aprender. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Amém e amém.